Olá, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas lives de segunda sobre cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, uma forma até complementar ao que a gente já falou na semana passada, né? A última live foi sobre as cirurgias plásticas acima dos 50 anos e nós falamos de um aspecto que eu vou aprofundar um pouquinho hoje, que são os pacientes que têm, né, alguma doença, alguma condição crônica. Boa noite, Toninha, seja bem-vinda. Alguma condição crônica que pode trazer dúvidas, né, em relação à cirurgia plástica, se ela é segura, se ela é possível, o que a gente tem que fazer, quais os cuidados que a gente precisa tomar. Nessa última semana nós tivemos o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e é exatamente focado nessa condição, né, na diabetes, e falando um pouquinho de algumas outras doenças também, que a gente vai fazer a live de hoje, né, para esclarecer como que essas doenças podem afetar a recuperação, como que podem afetar o pós-operatório, os cuidados especiais que a gente tem que ter, a observação importante que a gente precisa fazer dos parâmetros de controle, de estabilização dessas doenças, para que a gente possa pensar então numa cirurgia plástica, né, de forma segura, de forma tranquila mesmo nos pacientes que têm algum problema de saúde. Por isso que eu falei que complementa um pouquinho o que a gente falou na semana passada. Com o passar da idade, com o passar do tempo, essas doenças tendem a se apresentar com maior frequência e por isso é importante estar sempre atento para identificar os problemas precocemente, para fazer o diagnóstico mais cedo possível de qualquer problema de saúde, qualquer doença crônica, qualquer outra alteração de saúde, para que quanto mais cedo esse tratamento comece, menos prejuízo, menos problemas secundários essas condições vão trazer para os pacientes, né? Então, como assunto principal de hoje, boa noite Cláudia, tudo bom? Como o assunto principal de hoje é a diabetes, né? A diabetes é uma doença extremamente frequente na população mundial, muito frequente no Brasil também. É uma doença que aumentou muito de incidência, né, do número de pacientes nos últimos anos, principalmente pela questão da alimentação, pela questão do peso, né, o sobrepeso, o aumento de peso na população é um fenômeno que a gente observa em grande parte do mundo, inclusive no nosso país. A alimentação inadequada, o excesso de açúcar, de carboidratos e o consequente ganho de peso que isso pode trazer são todos fatores que contribuem para o aparecimento da diabetes na população. Além disso, existe a relação a relação familiar, a doença que pode ter um componente familiar, hereditário, e que também contribui para a população de pacientes com a diabetes. Então, o que a diabetes tem a ver com a cirurgia plástica, né? Primeiro, pela fisiopatologia, né? Pelo comportamento da diabetes. O que ela vai trazer para nós como risco para a cirurgia plástica? A diabetes tem um componente vascular muito importante. O que é isso? A doença prejudica, ataca os vasos sanguíneos, dificulta a circulação sanguínea, prejudica a chegada de sangue arterial, de sangue com bastante oxigênio nos tecidos e predispõe ao acúmulo de placas, à obstrução dos vasos sanguíneos, e isso piora muito a circulação, piora a qualidade e a quantidade de sangue que chegam nos tecidos. E como a gente sabe muito bem, né, a pele, como qualquer outro órgão, precisa muito de oxigênio, precisa de glicose, precisa de proteínas para se recuperar, para cicatrizar, para regenerar, principalmente depois de uma grande cirurgia, né? Como esse sangue essa chegada do sangue está prejudicado, está dificultado, como os vasos sanguíneos estão de pior qualidade, estão tendendo a ficar mais obstruídos por causa de complicações do diabetes,
essa chegada de sangue na pele pode estar prejudicada. Então a cicatrização vai estar em risco se a diabetes estiver com grande evolução, estiver mal controlada. E a gente precisa muito da cicatrização em qualquer cirurgia, e especificamente na cirurgia plástica, que é uma cirurgia em que a gente lida muito com a pele, né? A gente precisa dessa cicatrização da pele para que o resultado seja bom, para que a gente tenha uma cirurgia com bom resultado, com um desfecho favorável. Então, a questão de a diabetes atrapalhar a perfusão, atrapalhar a chegada de sangue nos tecidos, é um fator muito importante, porque a pele é, digamos assim, a nossa matéria-prima mais importante em grande parte das cirurgias, né? A gente precisa de ter uma cicatrização adequada, precisa de ter uma cicatrização eficiente, e a diabetes quando mal controlada, pode prejudicar essa cicatrização justamente por causa da perfusão inadequada, né? Da chegada inadequada de sangue, da chegada diminuída de sangue e a obstrução dessas veias, dessas artérias, que podem dificultar o sangue de chegar e de levar os nutrientes, o oxigênio, as proteínas que são tão necessárias para essa cicatrização importantíssima. Eliana, oi, boa noite. Que são tão importantes para essa cicatrização. Isso acontece também em outras condições de saúde, né? Como, por exemplo, na pressão alta, na hipertensão arterial, né? Existe também uma lesão dos vasos, um prejuízo, né, no calibre, uma diminuição do calibre dos vasos, uma dificuldade do sangue de chegar nas extremidades, de chegar no órgão que ele precisa, especificamente a pele, né? As veias e as artérias vão ficando mais ocluídas, vão sofrendo lesão por causa da pressão que está maior no interior delas, e o sangue tende a ter mais dificuldade de levar esses nutrientes para a pele, para promover, para permitir a cicatrização adequada. Uma outra condição que também traz por mecanismos diferentes, mas traz um desfecho semelhante, é o tabagismo, né? O hábito de fumar, o cigarro, também um grandíssimo inimigo da cicatrização, justamente por causa desse problema do sangue não conseguir chegar adequadamente nas extremidades, não conseguir chegar adequadamente na pele para levar o oxigênio, levar os nutrientes, as proteínas que são indispensáveis para a cicatrização da pele. Então, juntando algumas outras doenças, algumas outras condições, nessa conversa nossa, uma das grandes questões do diabetes, que é compartilhada com essas outras doenças, é a dificuldade do sangue de chegar nas extremidades, de chegar no tecido, de levar os nutrientes para a pele, para que a gente possa ter uma cicatrização adequada. Um outro risco associado com a diabetes é um risco sistêmico, né? Um aumento no risco de doenças do coração e de doenças circulatórias mais complexas, né? Doenças periféricas mais importantes, como a trombose, né? A diabetes predispõe ao evento tromboembólico, como a gente chama, predispõe ao aparecimento de trombos nos membros inferiores, e esses trombos podem se deslocar pela circulação e parar em lugares que são muito indesejados, né? Principalmente o pulmão e o coração. Então, um outro risco que a diabetes pode trazer para as nossas cirurgias é justamente esse, né? Além das dificuldades de cicatrização, os riscos de alguma complicação pós-operatória ou perioperatória um pouco mais grave, né? Que precisa de uma atenção maior, por exemplo, o tromboembolismo, né? Como eu acabei de falar. A Eliana está dando até o depoimento, né? Diabética, o controle por uma cirurgia tem que ser muito bom. Aconselho aos diabéticos que antes de fazer uma cirurgia controlem a glicose. Exatamente, Eliana. Ao mesmo tempo em que a gente viu nos últimos tempos, nos últimos anos, um grande número de pacientes diabéticos, um grande número de pessoas com esse problema de controle da glicose. Muitos pacientes não sabem que são diabéticos, né? Isso também é um grande problema, por isso que eu comecei justamente falando
façam controle, estejam sempre atentos com a glicose, com a pressão, com o controle de saúde mesmo, né? Ao longo da vida, os check-ups, para poder diagnosticar a doença, poder diagnosticar o problema, e não é o fim do mundo, pelo contrário. Da mesma forma que essas doenças têm sido muito diagnosticadas, hoje a gente tem uma infinidade de tratamentos, né? Vários remédios que agem por mecanismos diferentes, que podem se complementar, que são melhores para um determinado grupo de pacientes, outros são melhores para outro grupo de pacientes, né? Desde medicamentos orais, medicamentos injetáveis no subcutâneo, medicamentos de bomba de injeção, né? De insulina, de outros antiglicemiantes orais. Então, existe uma grande quantidade de opções de medicamentos para o tratamento para controlar essa glicose. Por quê? Porque controlando a glicose, deixando a glicose nos níveis desejáveis, a gente evita esses problemas que nós falamos, né? Que são a dificuldade do sangue de chegar e de levar os nutrientes e o oxigênio até o tecido, e que, por conseguinte, causam uma dificuldade maior de cicatrização, e seria um grande inimigo, né, da nossa cirurgia plástica, principalmente por causa da pele. A gente precisa muito que a pele cicatrize, a gente precisa que o sangue chegue, né, na pele, no lugar onde a gente fez a incisão, onde a gente fez o corte, para que a cirurgia seja bem sucedida, né? Então, controlando bem a glicose, os vasos sanguíneos voltam a ser perfundidos, voltam a levar o sangue de forma adequada para o tecido que a gente precisa, e aí não tem mais o problema, né? Não tem mais esse risco aumentado de ter uma deiscência, né, que é abrir os pontos, de ter uma necrose, né, uma perda de viabilidade de algum pedaço da pele, que pode acontecer quando a diabetes está descontrolada, ou quando o tabagismo está inadequado, ou mesmo quando a pressão também está muito elevada, né? A pressão arterial também pode trazer problemas semelhantes. A Ana tá falando, minha glicose está um cadinho alta, mas vou tirar a pochete. Se vou. Eu vou vigiar essa glicose, hein, Ana? Pode saber que o dia que você voltar lá, eu tô de olho. Eliana, com o doutor Pedro, pode, mas eu vou vigiar a glicose. Eliana tá complementando aqui, só tem complicação do diabetes quem quer. Porque existe realmente uma grande quantidade de tratamentos disponíveis, vários medicamentos, né? Como eu disse, alguns pacientes vão se adaptar com um tipo de tratamento, outros vão se adaptar com outros. Alguns medicamentos protegem mais o rim, outros medicamentos protegem mais a circulação, e pode ser necessário associar medicamentos, né? Tem medicamentos que você toma uma vez por semana, tem medicamentos que toma todo dia, né? Às vezes é preciso fazer um controle mais próximo do diabetes, mas é uma doença que é sempre muito estudada, e cada dia a gente conhece mais sobre ela, os endocrinologistas conhecem mais sobre ela. É uma doença de tratamento multidisciplinar, muitas vezes, né? O endocrinologista, o angiologista, todo mundo tratando junto, cada um numa área específica, né? Algumas complicações eventualmente podem até precisar de um ortopedista, de um cirurgião vascular, ou até do cirurgião plástico de forma reconstrutora, né? Mas falando especificamente sobre o diabetes no pré-operatório, né? Quando a gente tem uma cirurgia eletiva, quando a gente pode planejar a cirurgia, e a gente quer que a cirurgia aconteça, é claro, né, nas melhores condições possíveis, é fundamental que a doença esteja bem controlada. E ela estando bem controlada, a glicose estando em dia, estando estabilizada nas últimas semanas, nos últimos meses. Hoje em dia a gente tem exames que nos dão a média de glicose nos últimos meses. Não tem nenhum problema, né? A cirurgia volta a ser segura, as condições de cicatrização voltam a ser suficientemente boas para que a gente possa fazer a cirurgia plástica sem nenhum problema. Então, é importante
conhecer a doença, ter o diagnóstico, tanto da diabetes quanto da pressão alta e de outras doenças, colesterol, por exemplo. Conhecer a doença, diagnosticar, né, identificar que ela existe e tratar, porque uma vez que ela seja bem tratada, que ela esteja adequadamente manejada, ela não vai mais ser um impeditivo para a cirurgia plástica e nem para muitas outras coisas, né, como era antigamente, que os tratamentos eram ruins, o controle muitas vezes era inadequado, e isso tornava o paciente, a pessoa portadora do diabetes, sempre um paciente de risco. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, quando existe um controle adequado, quando a glicemia, né, a glicose está em níveis corretos, em níveis bem estabelecidos, né, o paciente pode ter praticamente uma vida normal, tanto na vida mesmo, né, nos seus comportamentos, quanto em termos cirúrgicos, né, em termos de cirurgia plástica, para ser submetido a qualquer tratamento de cirurgia plástica, desde que esteja, como a gente está falando, né, com tudo bem controlado. Só responder aqui, Eliana me perguntou se o tabagismo ainda é um grande risco para a cirurgia. É sim, Eliana, o tabagismo é um grande inimigo nosso, sim, sabe? Porque, mais ou menos pelas mesmas razões, são mecanismos distintos, mas os riscos são parecidos dos riscos do diabetes descontrolado, né? Problema de perfusão, que a gente chama, do sangue chegar, né, no tecido, chegar na cicatriz, chegar bem nos retalhos de pele, que é como a gente chama aquelas bordinhas, né, da pele onde a gente faz os cortes. E aí, se o sangue não chega adequadamente, a cicatrização pode ficar prejudicada, né? Até a viabilidade da pele pode ficar prejudicada. Além da lesão do interior dos vasos sanguíneos, né, que predispõe também à formação de trombos e aumenta bastante o risco de trombose, de embolia, né? Então o cigarro também é um grande inimigo, e a gente sempre orienta interromper o tabagismo pelo menos 6 semanas antes de grandes cirurgias. O ideal é que interrompesse e ficasse para sempre. Mas pelo menos as 6 semanas antes do ato operatório e 6 semanas depois, né, do ato operatório também, para que a gente consiga diminuir um pouquinho esse dano, né, esse prejuízo que o cigarro, analogamente, a diabetes também poderia trazer, que o cigarro traz para circulação e esse risco maior que traz para alguma complicação de pós-operatório. Aí, ó, a Eliana está dando mais um depoimento aqui. A filha dela é diabética há 20 anos, fez um tratamento com Roacutan, né, tratamento para pele, 9 meses sem nenhuma intercorrência, né? Com certeza, conheço bem a Eliana, a filha dela, né, deve ter um controle excelente da diabetes, então não tem nenhum problema. A Antônia está perguntando depois de quanto tempo de radioterapia na mão eu posso fazer a cirurgia. Depende, né? Depende de muitos fatores, né? Não só do tempo de radioterapia, mas como foi a cirurgia, como foi a cirurgia oncológica, como vai ser a reconstrução, quanto tempo tem de tratamento oncológico, qual que é o prognóstico oncológico. Isso é uma coisa que tem que ser discutida bastante com o mastologista antes da gente programar. Não é só a questão de tempo depois da radioterapia, né? A gente pode programar também uma live sobre reconstrução de mama, né? A gente já até falamos sobre isso, mas podemos programar mais uma, porque realmente é um assunto bastante complexo, que tem bastante... as pessoas se interessam muito, né? E tem muita coisa para falar. A gente pode programar depois. Muito bem. Então, o recado que eu acho que é importante a gente deixar aqui, e que a Eliana me ajudou bastante
com os depoimentos dela, a Roni está perguntando se hipertensão controlada há mais de 2 anos, tudo ok? Tudo ok. A princípio, tudo ok, né? Tanto a hipertensão, quanto a diabetes, quanto outras doenças, como colesterol, tireoide, doenças da tireoide, né? Se estão bem controladas, se estão estabilizadas, não, a princípio, não trazem um aumento de risco muito significativo para cirurgias, como eu disse, desde que bem controladas, com tudo certinho, tudo estabilizado, né? Então essa é a principal mensagem que eu queria deixar, né? Hoje, a gente, para diabetes, como a gente acabou de passar aí pelo Dia Mundial de Luta contra a Diabetes, assim como para outras doenças, como para pressão arterial, doenças da tireoide, alterações do colesterol, o mais importante é identificar a doença, fazer o diagnóstico quando ele existe e acompanhar bem a evolução do tratamento. Iniciar um tratamento, acompanhar o tratamento, manter os remédios, manter o controle em dia, fazer as consultas, né, com o endocrinologista, com o especialista, para que a diabetes, a pressão ou qualquer outra doença crônica esteja bem controlada. Porque estando bem controlada, os prejuízos, os danos secundários, periféricos que essas doenças causariam e que seriam os grandes inimigos da cirurgia plástica deixam de existir ou são muito reduzidos a ponto de não apresentarem mais um risco muito aumentado para a cirurgia. E aí a gente pode fazer cirurgia como grande maioria das pessoas, né? Sem ficar com aquela preocupação, com aquela pulga atrás da orelha, porque uma diabetes controlada uma diabetes descontrolada é uma contraindicação para uma cirurgia plástica de grande porte, mas uma diabetes controlada deixa de ser um problema, deixa de ser um grande problema. Claro que precisa de monitorização, precisa de um controle mais adequado, mas deixa de ser um impedimento, deixa de ser uma contraindicação para cirurgia plástica. A Nana está perguntando se a tireoide também tem que estar controlada. Tem sim, né? Tem sim. A tireoide também é uma glândula bastante importante, né? Que regula grande parte do metabolismo. Então, como um pós-operatório, a gente precisa de um metabolismo um pouco mais acelerado para produzir proteínas novas, para produzir a cicatrização. A tireoide também tem que estar bem controladinha, né? Por isso que a gente faz consultas de pré-operatório, pede os exames, conversa sobre a história de cada paciente, a história familiar, a história pessoal, as doenças que tem, que possam ter, faz uma espécie de um check-up mesmo, pede os exames de doenças mais frequentes, que podem trazer algum prejuízo, né? Para cirurgia plástica, entre elas a função da tireoide, né? a glicose, para que, caso haja algum problema, a gente possa identificar, tratar e aí sim fazer a cirurgia com toda a segurança possível. Quem toma anticoagulantes pode fazer a cirurgia? Pode. É claro que a gente tem que ver em cada caso qual o tipo de anticoagulante, o motivo do uso do anticoagulante, se existe algum substituto que a gente pode usar para manter a função de anticoagulação sem aumentar muito o risco de sangramento, né? A extensão da cirurgia, o tipo de cirurgia, mas a princípio não é uma contraindicação absoluta. A gente tem que analisar direitinho, pesar o risco e o benefício e as opções que a gente tem de substituir esse anticoagulante por algum outro tipo de anticoagulante temporariamente, né? Que mantenha a função de anticoagulante sem aumentar muito o risco de sangramento. Isso vai ter que ser analisado caso a caso. Mas pode dormir tranquila, Ana, porque a gente dá um jeito nessa sua glicose e se ela tiver alta é pouquinho, dá para manejar, fica tranquila. Bom, é isso que a gente queria dizer, passar um pouquinho hoje sobre diabetes, outras doenças, mas que o fundamental, mais importante, é não olhar para o outro lado, é olhar para a doença, reconhecer, né, identificar o problema quando ele existe, iniciar e acompanhar um tratamento
para que a gente diminua ao mínimo os riscos associados, as complicações que possam acontecer em decorrência da doença e possa então vir para a cirurgia plástica de forma segura, tranquila e ter os resultados ótimos que a gente tanto espera. Muito bem, muito obrigado, pessoal, Ana, Eliana, todo mundo participou, Toninha está sempre com a gente. Foi um prazer e até a próxima. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.